Vamos dar continuidade a essa série de mensagens, Espírito Santo. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 4. Você com certeza recebeu aí o seu esboço das mãos dos nossos voluntários ali da recepção. Tem esse texto aí no seu esboço também. Eu quero ler com você Atos 4, do 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Feche seus olhos, quero orar com você nesse momento. Peça a Deus para ministrar sobre o seu coração. Não há nada em mim que possa fazer com que essa mensagem entre no seu coração. Pelo contrário, somente Deus que pode fazer isso. Então peça ao Espírito Santo que fale com você por meio dessa ministração. Senhor, nós somos teus, inteiramente teus, ó Deus, e não somos dignos de toda a bondade, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Não somos dignos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas, ó Deus, nos apropriamos dela, porque é somente ela que nos coloca de pé, ó Pai. E eu peço a Deus que, em nome de Cristo Jesus, por Tua bondade e por Tua graça, que o Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, assim como, de fato, ó Deus, o Senhor falou ao meu coração por meio desse texto. E que em nome de Jesus, ó Pai, como igreja e como família de fé aqui reunidos nessa manhã, essa palavra, ó Deus, venha entrar no nosso coração como fogo, Pai, trazendo transformação na nossa vida e em nome de Cristo Jesus, os nossos olhos venham se abrir, ó Pai, para a realidade espiritual que nos circunda, ó Deus, e em nome de Jesus nós possamos viver de acordo com a Tua vontade e o Teu bom propósito para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse ano, em especial nesse ano, eu me dediquei a gastar ou investir um tempo estudando um pouco mais e conhecendo um pouco mais sobre o trabalho missionário da igreja e não só da Igreja Renovada, mas da Igreja de Cristo, de uma forma geral. E é interessante porque você vai conhecendo tantas coisas maravilhosas que vão acontecendo, não só no nosso país, mas como no mundo. E a gente percebe como nós somos influenciados pela mídia, por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. E uma das coisas que nós vemos é o constante crescimento do Islã, da religião muçulmana na Europa, principalmente na Inglaterra e na França. Mas sabe o que é bonito e que não é divulgado? É que da mesma maneira a igreja está avançando em lugares que a gente não faz a mínima ideia. Porque a mídia não mostra isso.
A igreja ela continua avançando em lugares que a gente jamais diria. E um movimento tem acontecido nos últimos meses de conversões em massa no Irã. Em alguns lugares tem acontecido coisas extraordinárias, onde os missionários não conseguem chegar por conta da ferocidade da perseguição contra a igreja. E algumas pessoas têm se convertido a Cristo, dizendo que esse homem da Bíblia apareceu para eles. E essas pessoas então procuram ali escondido alguns irmãos e tentam entender o que é isso. O que é isso que me aconteceu? Em alguns lugares, irmãos, da Turquia, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, ali chamada na época na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, uma região da Turquia, foi feita uma pesquisa tempos atrás, em que as pessoas conheciam mais a logo, aquele Mzinho do McDonald's, do que a cruz. As pessoas apresentavam o símbolo da cruz e eles não sabiam o significado daquilo, porque cresceram em um país islão ou muçulmano. E nesse lugar o evangelho tem crescido. E muitos iranianos estão se convertendo a Cristo, e por causa de converterem-se a Cristo, eles precisam fugir do país. Literalmente fugir, não é apenas sair de viagem, é fugir do país e fugir pela sua vida. E quando eles chegam, e muitos deles estão indo para a Turquia por causa disso, quando eles chegam na Turquia, eles precisam colocar suas crianças na escola, precisam resolver a vida. E muitos deles, quando chegam ali na escola ou em algum outro lugar para resolver a vida da sua família, eles nem pedem o passaporte. Eles perguntam se essa pessoa abandonou o Islã para seguir a Isa, que é a forma como os muçulmanos dizem Jesus. E essas pessoas não mentem, eles dizem, não, de fato, eu hoje sou um cristão. Então ali nessas instituições o seu passaporte é rasgado e essas pessoas ficam sem pátria. Eles não conseguem voltar embora, eles não conseguem ficar ali naquele lugar e eles precisam trabalhar, eles precisam sobreviver e eles ficam perdidos ali. E um dos missionários que visitou uma dessas igrejas na Turquia, a igreja protestante armênia na Turquia, chegou ali e se deparou com pessoas que vinham, deixavam seus filhos, eles entravam num galpão, no subsolo da igreja e voltavam sem os filhos. Então ele ficou curioso, perguntou ao pastor da igreja o que estava acontecendo. Uma igreja que tem um pouquinho mais de liberdade ali na Turquia para atuar e trabalhar. E ele contou esse relato. E ele conheceu ali uma irmã chamada Magda, que morava na cidade de Teherã, no Irã, e ela converteu-se a Cristo. E quando ela tem esse encontro com Jesus, ela é repudiada pelo marido, e você sabe que o divórcio no Islã é simples. Ele precisa, o marido, dizer 3 vezes, eu te repudio. Você que é mais antigo, assistiu o Clone, lembra disso. Eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. O juiz que referendou o divórcio da irmã Magda determinou que ela estava proibida de ver a sua filha de 4 anos de idade. A família da irmã Magda, com muita vergonha do ato que ela cometeu, esse ato de vergonha, quis matá-la. A própria família quis matá-la e ela precisou fugir para a Turquia. E ela estava ali refugiada. Sabe, irmãos, que a gente percebe e que a gente precisa ter consciência é de que onde a verdade do evangelho é pregada, a oposição vai se levantar. Onde a verdade do evangelho chega, a oposição se levanta. E isso não deveria assustar a gente.
E hoje, no nosso país, a gente não tem esse tipo de oposição. A gente não encontra esse tipo de oposição, mas a gente tem pessoas que se opõem a nós e talvez se opõem a você debochando da sua fé. Porque você segue a Cristo. Porque você caminha com Cristo. Eu tenho um amigo que, num processo de conversão dele, é muito engraçado. Porque ele era dono de bar, mas ele queria ir na igreja. Conflito na alma, né? Ele falou, eu comecei numa igreja pequenininha, e para os meus amigos não verem que eu estava indo na igreja, eu deixava a moto na rua de baixo, escondido. Ia subindo meio... Entrava no culto, ficava ali torcendo para não ter ninguém conhecido no culto. Saía escondido. Onde é que você estava, rapaz? Não, estava por aí. Com medo do deboche da fé. Jesus gosta dessas situações. Hoje ele é pastor. A gente não tem o tipo de perseguição que a irmã Magna enfrentou, de perder filho e de perder a casa e de perder a família e da própria família querer matar. Mas às vezes nós temos amizades que acabam desaparecendo do nosso convívio, porque nós decidimos viver uma vida diferente. E aí a gente percebe que o que sustentava a amizade não era a amizade em si, o amor em si, o carinho em si, o convívio em si, mas era apenas a igualdade. Se você faz o que eu faço, então nós podemos ser amigos. Nós vemos crises sendo enfrentadas nos relacionamentos interpessoais e logo as pessoas colocam em jogo a nossa fé. Ah, mas você não pode se irritar desse jeito. Você é crente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, mas você não pode fazer isso, você é crente. Você não pode falar com fulano. Você não pode resolver isso com ele, porque isso aqui lá é crente. Rapaz. Não mexe com aquilo lá, não. A gente vai percebendo que a oposição se levanta de pessoas que erram o quanto querem. Mas se você dá um espirro para o lado errado, as pessoas apontam e dizem, você não é crente? E a gente não está falando aqui sobre perfeição. E as pessoas às vezes exigem perfeição em oposição à nossa fé. As pessoas exigem uma perfeição que elas não têm, quando o perfeito é só um, Jesus. Tem outro que seja perfeito. Se eu queria trabalhar sobre esse tema, nessa mensagem de hoje, um espírito perturbador. Porque tem um espírito perturbador naquilo que é bom também. Tem uma irritação que desabrocha quando coisas boas começam a acontecer no meio de um mundo que é mau. Quando coisas boas começam a ser feitas em lugares onde coisas boas não são feitas, uma certa irritação começa a acontecer. E quando a gente vai para uma leitura simples desse texto, sem se aprofundar muito, você já consegue perceber aqui líderes religiosos. Nós não estamos falando de gente que não andava com Deus, não conhecia a palavra. Nós estamos falando de líderes religiosos que prezavam mais pelo poder de influência do que ver alguma coisa boa que Deus estava fazendo. Enxergar que Deus estava fazendo alguma coisa boa. Enxergar que Deus estava fazendo alguma coisa diferente, preferiam o poder. Meus irmãos, a gente conhece a história, e só para te contextualizar um pouco, Pedro e João acabam de fazer uma pregação no átrio, chamado Átrio de Israel, onde os homens se reuniam no templo, próximo ao pórtico de Salomão. E por isso o texto é enfático em dizer que o número de homens que creram chegaram a quase 5.000.
Porque Pedro e João estão nesse átrio de Israel, próximo ao pórtico de Salomão, onde somente os homens poderiam entrar. E eles pregam ali na unção do Espírito Santo, mostrando que Jesus é o Cristo, o Messias ungido de Deus. E eles estão proclamando que esse Jesus ressuscitou, e é por causa do nome desse Jesus que fora crucificado, mas ressuscitou, que aquele homem que estava coxo ali há quase 40 anos, ou mais de 40 anos, estava andando. Não era por causa deles, não era por causa do nome deles, não era o nível de graduação ou de formação teológica, porque eles não possuíam isso. Não era por causa das especificidades que eles tinham na linguística, não era nada disso, era por causa do nome de Jesus e pronto, acabou. Eles não tinham dificuldade em anunciar isso, porque eles viram Jesus vivo, eles viram Jesus ressurreto. E a gente está falando de gente simples, gente comum, pecadores como eu e como você, mas que entenderam que sem Jesus na vida deles, eles não eram nada. E com o que eles se deparam? Tem aqui uma turma que chega nesse momento. Quando eles estão proclamando o nome de Jesus, chega aqui alguns sacerdotes, que eram homens que serviam no templo por sorteio e de semana em semana. Então os sacerdotes que estavam a serviço do templo começam a ouvir aqueles homens que eram da região da Galiléia, da região pobre do país, falando que Jesus, aquele que havia sido crucificado, está vivo e que é no nome de Jesus que esse homem está andando. Esses sacerdotes ficam alarmados. Chamam ali o capitão da guarda, que eram alguns guardas que ficavam ali para cuidar da ordem no templo. Vem o capitão da guarda, que provavelmente era um parente chegado do sumo sacerdote. E vem os saduceus também. E os saduceus eram uma seita dentro do judaísmo que não cria em anjos, não cria em ressurreição. E eram aqueles que tinham o direito de trabalhar no templo. Eram os saduceus. E o que eles fazem? Essa perturbação toma conta do coração desses homens. Porque algo bom foi feito, mas não foi feito por eles. Algo bom foi feito, mas não foi feito do jeito deles. Então é ruim. E esses líderes religiosos aprisionam Pedro e João. E é aqui que a gente percebe que onde a verdade é proclamada, ali vai ter inveja e oposição. Onde existir luz sendo lançada, ali haverá irritação por parte das trevas. Onde o amor for proclamado, ali o ódio vai se levantar em oposição. Onde a mensagem que revela que o evangelho é por natureza perturbador. E que perturbação é essa que o evangelho traz? A perturbação que o evangelho traz é uma perturbação para o poder religioso que tenta manter o controle. Quando a verdade do evangelho é revelada, ela perturba aqueles que estão trabalhando com a religiosidade apenas para manter o controle do poder e não para que vidas sejam transformadas, não para que as pessoas de fato melhorem. A mensagem perturbadora do evangelho é da cultura, da espiritualidade, que tenta manter as pessoas num controle e não ver a vida das pessoas melhorando. A gente percebe que o poder do Espírito Santo entra em cena na vida desses homens e a resistência aparece. Interessante, né? Mas não aparece porque o milagre era falso. A resistência aparece porque eles não conseguiam negar que o milagre havia sido feito. Mas Deus é soberano, irmãos. E apesar de toda a resistência, o evangelho continua prosperando e avançando.
O Evangelho continua transformando vidas. O Evangelho continua alcançando famílias. O Evangelho continua alcançando corações. E você está aqui nessa manhã, porque apesar de toda a resistência do mundo, o Evangelho alcançou a sua vida. E a sua vida vai sendo transformada todos os dias, como a Bíblia diz, de glória em glória. Mas eu quero ver com você aqui pelo menos 3 motivos para a gente continuar crendo que apesar de toda a resistência, o Evangelho vai continuar avançando até o dia de Jesus voltar. E primeiro motivo é que a mensagem é maior que os mensageiros. E você pode, se desejar, anotar isso aí no seu esboço. A mensagem é maior que os mensageiros, irmão. Pode aprisionar o mensageiro, pode matar o mensageiro. A mensagem vai continuar livre. E mais do que isso, se o mensageiro começar a achar que ele é maior do que a mensagem, ele está perdido. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Versículo 1, olha que legal esse contraste. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. A oposição levantou. Prenderam Pedro e João. Vamos ver o que nós vamos fazer com esses camaradas que estão ensinando o povo. Onde já se viu? Esses caipiras ensinando o povo. Não pode. Só a gente que pode ensinar o povo. Esse era o pensamento dos líderes religiosos. Mas lá no versículo 4 diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Porque o poder está na mensagem, não está no mensageiro. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Eles prendem Pedro e João, mas o Espírito Santo eles não conseguem prender. Aleluia. E o Espírito Santo entra no coração desses homens e eles vão ali presos, mas o Espírito Santo está trabalhando, mais o Espírito Santo está falando, mais o Espírito Santo está ministrando. E o que acontece? Esses homens são cheios de Deus, da mensagem libertadora do Evangelho, e eles creem de todo o coração. Prende o mensageiro, a fé entra no coração. Eu me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso, né? Quando prendem o apóstolo Paulo, os irmãos veem aquilo acontecendo e saem pregando para todo lugar, a igreja cresce. Ele falou assim, quer ver a igreja crescer? Prende o pastor. Não é bem essa teologia, tá, irmão? Mas a gente tem que entender que tudo isso que Deus faz, tudo isso que Deus está fazendo aqui, tudo isso que Deus está fazendo na sua casa, tudo que Deus está fazendo na sua família, tudo que Deus está fazendo nessa família de fé, a nossa igreja, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que eu acho, é aquilo que Deus quer. Nunca foi sobre nós, nem nunca será, meus irmãos. Irmãos, para pensar. 200 anos atrás, nenhum de nós aqui estávamos lá. 200 anos atrás, um estava perto. Mas não estava lá. E sabe o que Deus fez? Deus fez o Evangelho avançar sem nenhum de nós. Deus fez a chama da fé passar de coração para coração sem nós. Deus fez com que o Evangelho fosse pregado sem a minha vida, sem a sua vida. Mas a chama da fé chegou até você. Mas sabe o que é interessante? Daqui 200 anos, se Jesus não voltar, a chama da fé vai continuar e Deus vai continuar fazendo sem nós. Daqui 200 anos, irmão, você não vai estar lá. Entendeu? Mais dia, menos dia, vence o prazo de validade, chama a tua senha, você vai. Daqui 200 anos não vai chegar, irmão. Mas se Jesus não voltar, a fé vai chegar lá. Essa palavra que é viva e verdadeira vai chegar lá. E vidas vão ser transformadas. Porque não é sobre nós, a mensagem é maior do que os mensageiros. Sabe por que a gente participa? Porque Deus nos dá o privilégio de participar.
Porque Deus nos dá a oportunidade de ver e de perceber e de participar de tudo aquilo que Ele está fazendo. Então não é sobre a nossa capacidade, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre o nosso nome. A gente tem que entender o nosso lugar diante de Deus e daquilo que Deus está fazendo. É por isso que a gente não pode olhar para tudo que Deus está fazendo e dizer, se eu não estiver, não acontece. Acontece, irmão, porque Deus é soberano e a fé vai avançar em nome de Jesus. Vai avançar. A gente fica querendo cuidar. Olha que louco isso, né? A gente fica querendo... A gente estava fazendo um estudo de Apocalipse com os adolescentes. É muito bom. Com adulto é melhor ainda. Porque a gente fica querendo fazer a contabilidade de quem vai e quem não vai. E como diz o reverendo Jeremias Pereira, o seu departamento, irmão, é comunicação. Contabilidade é com o nosso Senhor. Não é com você. Dá um tapinha no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim, seu departamento é comunicação, não é contabilidade. A gente foi chamado para comunicar o evangelho, não para ficar marcando X em quem vai e quem não vai. Não é com você, irmão. Não é sobre nós. É sobre Cristo e o amor que Cristo tem pelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou? A Bíblia diz algumas vezes sobre o livro da vida. Livro da vida. Você já imaginou se Jesus chega hoje, Iverson, fala assim, está aqui o livro da vida de Astorga, dá um confere. O que vocês acham que o Ivo ia fazer primeiro? Minha página, onde é que está meu nome aqui? E depois, minha turma, minha família. Está aqui. E depois a gente ia sair na cidade, falar assim, ô Miguel, teu nome está aqui, vai, ajoelha aí, já arrepende, vamos. Resolve sua parada. Mas não é assim, mano. Porque isso não é com a gente. A gente foi chamado para proclamar as boas novas do Evangelho. Levante-se oposição ou não. Aquilo que vai acontecer, os resultados, dependem do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente precisa caminhar cheio do Espírito Santo de Deus. E não de nós mesmos. Porque senão a gente fala da nossa igreja, a gente fala da instituição, a gente fala do que é bom, a gente fala de nós mesmos, a gente tenta fazer na técnica, na habilidade, e não é na técnica e na habilidade, é com Deus. Segunda coisa, segundo motivo para a gente crer, e crer de todo o coração, que a igreja vai continuar avançando a despeito das oposições, é que sempre que a mensagem verdadeira é proclamada, a oposição surge. Você não precisa assustar com isso. Você não precisa assustar com isso. A oposição vai surgir sempre que a verdade for falada. Sempre que o evangelho for proclamado, as pessoas se levantarão contra. Todo mundo? Não. Mas a oposição surge. É natural. Versículo 2. Esse texto é muito interessante. Os apóstolos estão ali pregando. Chegam ali os saduceus, os sacerdotes, capitão da guarda. E o texto diz, eles estavam muito perturbados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Um grupo de religiosos que preferiam ver um homem ficar sem andar, como era a situação daquele coxo na Porta Formosa. Eles preferiam ver aquele homem ficar ali sem andar. Eles preferiam ver aquele homem ficar mais 40 anos pedindo esmola na porta. Eles preferiam ver aquele homem ficar mais 40 anos naquela situação miserável do que admitir que Jesus era o Messias prometido que salvaria o mundo e que curou aquele homem. Você percebe que eles chegaram num ponto da cegueira espiritual ser tão grande de preferir uma situação difícil na vida de alguém
do que admitir que Deus estava fazendo alguma coisa boa ali por meio dos apóstolos. Como a religiosidade nos cega, irmãos. Como a religiosidade nos cega. Como a gente vai vivendo só cumprindo os ritos religiosos da nossa vida. Isso traz cegueira para a nossa vida, porque Deus está movendo, Deus está fazendo coisas boas e a gente não percebe. E quando faz e não faz do nosso jeito, a gente fica irritado, a gente fica perturbado. Segundo o léxico do Augustus Hopkins Strong, um léxico grego, essa palavra perturbada aqui no grego, ela tem o sentido de desagradado, magoado e ofendido. Ofendido. Porque eles eram os homens que viviam no templo. Eles eram os homens da igreja. Eles eram os homens da palavra. Eles eram os zelosos. E saduceus são os descendentes e uma turma que caminhou com Zadok. Por isso o nome saduceu pode ser também chamado de zadoquista, que era um homem muito zeloso, lá do Antigo Testamento. Eles eram os zelosos da palavra. Eles eram aqueles que andavam todos os dias no templo, nos sacrifícios, nas orações. E como é que chegam agora esses dois iletrados, esses galileus, esses homens que não conhecem nada de lei, eles chegam aqui e curam, esse homem está errado, não pode. Meu irmão, que cegueira espiritual, medonha. Mas onde a mensagem do evangelho ela é proclamada, a oposição se levanta e a gente não pode achar que isso é anormal. É natural. É natural. Porque existem pessoas que preferem preservar os seus sistemas do que abrir o coração em fé para que o Espírito Santo entre e faça alguma coisa boa na sua vida. Ah, mas eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela. A gente prefere preservar os nossos sistemas, o nosso jeito, as nossas crenças, do que abrir o coração e falar, Espírito Santo, então eu estou aqui na tua presença, eu quero que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida. Eu não sei o nome, eu não sei os termos teológicos, eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor pode fazer, então eu quero que o Senhor faça. Sabe por quê, irmãos? O mundo que a gente vive ensina que a confiança nossa precisa estar no dinheiro. Já está nas riquezas. O mundo que a gente vive ensina que você é livre para fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, sem enfrentar consequência. O mundo que a gente vive ensina que o certo, aquilo que é certo, é coisa de gente xarope, fundamentalista. E que o que está errado é liberdade. Por isso que a gente enfrenta oposição quando a mensagem do evangelho é proclamada. E, irmão, eu repito, eu não estou falando aqui de perfeição, porque se tem alguém que eu sei e Deus sabe que não é perfeito, esse alguém sou eu. Nada é perfeito. Não estou falando de perfeição. Mas eu estou falando de a gente colocar a nossa vida no espelho da palavra de Deus e entender que Deus nos chamou para viver aquilo que a gente crê. Errar, levantar, seguir em frente. E entender que Deus vai levantar a gente quantas vezes forem necessárias. Mas a gente precisa saber também que isso não pode impedir a gente de desejar viver uma vida perto de Deus, apesar da oposição das pessoas. E a gente tem uma tendência de querer seguir a última moda, não é? Todo mundo está fazendo, a gente faz. Sua mãe já dizia isso lá atrás e você não ouviu. Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, a gente faz também. Mas aí o evangelho entra, transforma.
vai modificando a nossa vida, a gente começa a entender que algumas coisas não são para nós, ou como o apóstolo Paulo traduziu muito bem, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, dizendo, todas as coisas são lícitas. Eu posso qualquer coisa, quem disse que eu não posso? Mas nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que não são para mim. Tem coisas que não é para a minha vida. Tem coisas que não cabem na minha vida. Tem coisa que eu preciso e posso tranquilamente dizer não, apesar da oposição das pessoas, porque não é para mim. Não é para mim mais isso. Eu quero viver uma vida diferente com Deus, não é para mim. Eu não preciso me assustar quando a oposição surgir contra a verdade do Evangelho que está em mim. Eu posso glorificar a Deus sabendo que eu estou caminhando, mesmo que a passos lentos, para o bom propósito do Senhor para a minha vida e para a minha história. Em último lugar, terceiro motivo, para crermos que o Evangelho da verdade vai prosperar na nossa vida, na nossa história, mesmo que se levante a oposição, é que não importa o tamanho e o tipo da oposição, pois Jesus é maior. Não interessa o tipo da oposição, Jesus é maior. Versículo 2, 3 e a parte A do versículo 4. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Isso aqui é lindo. Porque não é Pedro e João. Não é o nome dos dois. É o nome de Jesus. Não interessa, levar os dois para lá, mas a mensagem ficou. Vamos crer, Jesus é maior. Você vai ver lá na frente no livro de Atos, logo em seguida, numa festa, um dos apóstolos, Tiago, é decapitado por Herodes. E quando você vai lendo a história, você vai ver que, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice, mas sofreu muito, todos os outros morreram martirizados. Inclusive Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. O apóstolo Paulo, terminando a sua vida, escreveu a sua segunda carta a Timóteo, um jovem pastor na cidade de Éfeso, um amigo e companheiro de Paulo. E a segunda carta a Timóteo é a última carta da vida de Paulo. E no final dessa carta ele fala assim: eu já estou sendo oferecido como libação, ou como um sacrifício derramado, de oferta derramada. Eu estou sendo oferecido, Timóteo. O tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. E eu guardei a fé. Sabe o que é isso? É saber que Jesus é maior. Não interessa se as oposições vão se levantar. Não é sobre mim mesmo. Jesus é maior. Eu quero terminar essa mensagem contando a você 2 testemunhos que não são meus. E você pode encontrá-los no Insta e no site do pastor Elias Dantas, da Global Kingdom Partnership Network. É uma rede de igrejas parceiras para a evangelização do mundo. E por que eu estou dando a referência? Porque isso aqui é coisa de gente séria. Eu não estou falando daqueles testemunhos de Araque que a gente vê pela internet afora aí não, tá? Igual uma dita pastora que eu vi esses tempos que falou que foi, acho que 10 vezes no inferno. Não sei fazer o quê. E mentiu bastante, né? Porque pelo tanto de mentira ela não teria saído de lá não. Mas tá bom. Deixa pra lá. Falando coisa de gente séria.
E são testemunhos como o da irmã Magda, de pessoas que têm se convertido nesse mundo muçulmano. E como eu disse, a igreja tem avançado e a gente não tem ideia disso. Inclusive na Indonésia. A Indonésia, por incrível que pareça, é considerado o maior país muçulmano do mundo. Só que você sabia que 5 anos atrás a população cristã já era de 8% e hoje já chega a 18% daquele país? E sabe o que aconteceu numa das ilhas? Uma ilhota perto de Jacarta. Tinha uma aldeia pequena de cristãos. Irmãos, o que a gente fala sobre oposição aqui é coisa pequena, é café pequeno. Aqueles cristãos estavam ali vivendo a sua vida em comunidade, na igreja. De repente, os muçulmanos invadiram aquela ilha, aquela aldeia de cristãos naquela ilha. Mataram alguns. Derrubaram as casas e incendiaram a igreja inteira. Os irmãos passaram 2 anos para poder juntar $5.000 para reconstruir a igreja. R$30.000. 2 anos para juntar $5.000. R$30.000, mais ou menos. 2 anos. Quando eles juntaram esses $5.000 para poder reconstruir a igreja e a vida, eles se reuniram em oração, pedindo a Deus direção do que fazer. E sabe o que o Espírito Santo ministrou na vida daqueles irmãos? Pega os $5.000, vão na aldeia dos muçulmanos e ofertem esse dinheiro para construir uma mesquita para eles. Alguns dos irmãos não concordaram. Como é que nós vamos pegar o dinheiro, fazer isso? Demorou tanto para juntar esse dinheiro. Mas quando o Espírito Santo fala, a gente tem que obedecer, irmão. E eles foram lá, com medo de serem atacados, ou dos muçulmanos acharem que eles estavam querendo retalhar aquilo que havia acontecido. E eles vieram. Nós viemos aqui trazer esse dinheiro para vocês construírem a mesquita de vocês. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a chorar. E todo mundo começou a chorar. E aquele povo todo começou a chorar e ninguém estava entendendo nada. E eles deixaram o dinheiro e foram embora. Aquela aldeia de muçulmanos se reuniu e começou a chorar mais ainda. E falou, como é que pode? Nós destruímos tudo lá, eles vieram dar o dinheiro para a gente. Nós vamos lá. E os muçulmanos foram até a aldeia dos cristãos e reconstruíram a aldeia inteira, inclusive a igreja. Sabe o que é isso? Isso significa que Jesus é maior do que todas as coisas. É entender que Jesus é maior. O segundo testemunho é de um pastor que por questões de segurança não é divulgado o nome, mas amigo do pastor Elias Dantas, que foi sequestrado em Cairo, no Egito. Ele estava andando na rua e chegou um homem com aquela roupa, vestido de salafita, que são radicais muçulmanos. Sequestrou, enfiou ele num carro, colocou um saco na cabeça para ele não saber onde estava indo. Ele só sentiu o carro balançando. De repente chegaram, desceram, foram até um lugar, tiraram aquele saco da cabeça ali. Tinha mais ou menos umas 26 pessoas, todas vestidas de salafita, que são radicais muçulmanos, brabo mesmo. E ele pensou, descobriram que eu sou pastor, vou morrer. Ele falou, o que está acontecendo? E um daqueles homens diz assim, pastor, a gente queria pedir desculpa porque a gente te sequestrou. Só que se a gente fosse convidar o senhor para vir aqui, o senhor não ia aceitar, a gente sabe, por questões de segurança. Mas a gente tem testemunhos de Isa, Jesus, que apareceu para a gente e falou
para a gente ler o livro sagrado, a Bíblia. Irmãos, quando eu vi esse testemunho, eu fiquei, e foi antes de ontem, eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha do cristianismo que eu tenho vivido. Eu fiquei com vergonha das vezes que eu reclamei das oposições que se levantaram contra a minha fé. Porque aqueles irmãos falaram assim, e a gente leu no livro sagrado da ceia, e o pastor olhou, tinha em cima de uma mesa pão e vinho, e eles falaram, a gente não sabe o que faz. E a gente queria que o senhor fizesse aqui, ensinasse a gente desse negócio da ceia. E ele sentou com aqueles irmãos ali e celebrou a ceia do Senhor. E aquelas 26 pessoas foram completamente cheias do Espírito Santo de Deus. Irmão, não interessa se a oposição se levanta. Cristo é maior do que todas as coisas. Cristo é maior. Eu queria concluir terminando a história da irmã Magda que eu comecei a contar. Porque o pastor via as crianças sendo deixadas e as pessoas iam embora, as crianças eram deixadas e iam embora, e ele foi conversar com a irmã Magda porque ele ficou curioso demais. Aquela irmã iraniana que se converteu a Cristo e a família quis matar, e a filha dela de 4 anos foi tomada. Ele desceu no porão da igreja e perguntou: o que você está fazendo aqui, irmã Magda? Eu estou ensinando as crianças aqui. Todos os dias eu venho para cá para ensinar as crianças e cuidar delas para os pais poderem trabalhar. Porque eles não têm passaporte, não têm documento, não têm nada. E eles estão apenas sobrevivendo aqui na Turquia. E eu estou aqui também refugiada e eu cuido das crianças e ensino o dia inteiro. E aquele missionário, aquele pastor perguntou: por que você faz isso? Ela falou: porque eu perdi uma criança, pastor. Mas porque eu perdi uma criança, Deus me deu 40. E sabe o que elas são, pastor? Elas são a minha cura, porque Jesus é maior. Talvez você não está enfrentando esse tipo de perseguição na sua vida. Mas talvez você está enfrentando oposição por andar com Cristo, por decidir seguir a Cristo. Talvez as pessoas que são próximas a você debocham da sua fé, dizem que você é bobo, que você é tonto, você está indo na igreja, que estão fazendo lavagem cerebral em você, dizem um monte de coisas. Talvez você pode estar enfrentando intolerância religiosa por parte de pessoas próximas ou não. Talvez você enfrente inúmeras situações em que o evangelho na sua vida desperte um espírito perturbador na vida de outras pessoas. Mas o que importa para nós, irmãos, é a gente ficar firme em Jesus. Porque Jesus é maior. Caiu? Levanta, irmão. Cansou? Vai para perto de Deus e Deus vai aliviar a sua vida. O seu cansaço. Você está sofrendo? Confie em Deus. Confie em Deus, porque tudo vai passar. Não negocie a sua fé e o seu amor por Cristo, por nada desse mundo. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero terminar essa mensagem citando esse texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Está passando por provação, irmão? Passando por perseguição, por oposição? Não se afaste de Jesus. Não vá para longe de Jesus. Fique perto de Jesus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza,
nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Fique firme com Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, e que manhã maravilhosa na tua presença. Manhã de louvor, amanhã de adoração ao teu santo e bendito nome. Pai, nós confessamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas calamidades. Às vezes, ó Deus, em que nós nos afastamos do Senhor, ó Pai, e do teu propósito para cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos nos momentos em que nós enfrentarmos oposições na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, nos momentos em que nós enfrentarmos dificuldades na nossa caminhada com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, mesmo quando as pessoas zombarem da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes no seu caminho e no propósito que o Senhor iniciou na nossa vida. Mesmo quando as pessoas nos julgarem e disserem que nós não valemos nada, Pai, e agora estamos caçando igreja e falando agora com Deus e lendo Bíblia. Não, Deus, nós queremos estar firmes com o Senhor. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes que nós nos afastamos da Tua palavra, Senhor. Deus, pelas vezes que nós desanimamos, por tão pouca provação que nós enfrentamos, ó Deus. Por coisas tão pequenas, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo hoje. E que a nossa alma seja repleta, Pai, do poder do Teu Espírito para ficarmos firmes na Sua presença, Deus. Em nome de Jesus. Nos dá graça, nos dá sabedoria, Deus. Nos dá sabedoria, nos dá poder, Espírito Santo, para suportarmos no dia mau, no dia da provação. Que os nossos pés não vacilem, ó Deus. E que o que nos mova, Pai, é a confiança na Tua palavra, que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Aleluia. Agora, meus irmãos, que a graça de Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todos sempre. Aqueles que amam a Jesus, digam amém. Deus abençoe a sua vida, um bom domingo a todos, uma ótima semana.